Senhores, primeiro quero cumprimentar todos os aviadores brasileiros que têm a responsabilidade não só de defender o nosso país, suas fronteiras, em importantes bases instaladas em diversos pontos do Brasil, aqueles formados pela aeronáutica, na sua academia da Força Aérea, ao Corpo de Aviadores hoje do próprio Exército, que atuam na Marinha, e aos aviadores da aviação civil, que nos conduzem por todo o nosso território. Hoje é um dia consagrado aos vereadores e nós queremos cumprimentar a todos e também cumprimentar aqueles que fazem a Força Aérea Brasileira, especialmente. E dentro desta ideia de confraternizações e comemorações, eu faço um voo até Crateús, terra cearense, para cumprimentar toda a população de Crateús por ter entre os seus filhos a professora Rosa Ferreira de Moraes, que no próximo dia 26, sábado, vai completar 100 anos de idade, cercada por todos os crateuenses que conhecem, sabem da sua trajetória, e aos centenas e centenas de alunos, de amigos. Ali haverá uma missa celebrada pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto, e o lançamento do livro 100 anos educando por amor, de Zacarias Bezerra e Maria Ionele Teixeira Puster, que teve seus 1000 exemplares, digamos assim, financiados e apoiados pela Prefeitura de Crateús, que tem à frente o prefeito Carlos Felipe, dos quais 300 desses livros serão doados para as escolas municipais, para que a gente possa examinar a trajetória de uma professora que dedicou todo o carinho, todo o amor à formação do povo de Crateús. A Secretaria Municipal de Cultura, com um grupo de ex-alunos, preparou uma programação especial para a data. Amostras, concursos e apresentações teatrais estão ocorrendo durante toda essa semana em sua homenagem. Dona Rosa foi professora de pessoas ilustres, como o ministro do Tribunal de Contas da União, ex-constituinte e ex-senador que liderou o PTB nesta casa, Valmir Campelo. Na Assembleia Legislativa do Ceará está outro aluno seu, o deputado Hermínio Rezende. Foi mestre também de todos os prefeitos mais recentes, inclusive o atual, Carlos Felipe, do PCdoB. Professora de português, religião e artes plásticas, sabemos pela própria trajetória de seus alunos que ela formou cidadãos e cidadãs com valores humanísticos e solidários. Nascida em 1913, 2 anos após Crateús tornar-se cidade, Dona Rosa, desde muito jovem, se interessou pelas artes plásticas, pelo ensino escolar e pelas atividades religiosas de solidariedade e amparo aos necessitados. Lecionou por 37 anos no ginásio Pio XII. Escreveu e ensinou dramas, compôs hinos e criou grupos de canto. Em agradecimento à sua contribuição à cidade, o Teatro de Crateús recebeu o seu nome. Pintora, retratou em mais de 50 quadros a realidade dos retirantes nordestinos, as cheias do rio Poti, o cotidiano do nosso povo. Gosta de afirmar que até hoje lê todos os dias revistas, livros, em especial os clássicos, poesias e jornais. Mesmo centenária, sua rotina é de trabalho, com as atividades de corte e costura. Vai à missa todos os domingos e comparece com frequência nos eventos culturais, educacionais e sociais da cidade. Crateús e o Ceará se orgulham de ter contribuído com a formação de brasileiros e brasileiras responsáveis e solidários através da professora Rosa Ferreira de Moraes. Portanto, meus parabéns a Crateús, ao povo crateuense, ao povo cearense que tem essa distinta senhora completando o seu centenário, trabalhando todos os dias para garantir o êxito não só daqueles que nascem em Crateús, mas de todo o povo cearense e brasileiro. Senhor presidente, cumpridas essas homenagens,
eu me dedico aqui nos minutos que me restam a esta batalha que o povo brasileiro, digamos, travou, que foi a luta pelo petróleo no Brasil. Assistimos nesta segunda-feira o leilão de Libras, mas é bom fazer uma retrospectiva breve. A batalha do petróleo, ela se materializou vitoriosamente para o Brasil em outubro de 53, 3 de outubro, quando estabeleceu-se o monopólio estatal do petróleo, criou-se a empresa brasileira, a Petróleo Brasileiro S.A., para que ela fosse a responsável em cumprir aquela determinação legal, que era conduzir a pesquisa, a exploração e o refino para que pudéssemos ter esse produto sendo tratado no próprio país, através de uma empresa estatal, a Petrobras. Ali, digamos, é um marco da nossa história. De lá para cá é um processo de luta muito intenso, que pós-constituinte e diante do ascenso neoliberal no mundo inteiro, a desregulamentação para todas as áreas, esta área não ficou incólume. Ela foi atingida por essa ventania neoliberal, que resultou na quebra do monopólio estatal do petróleo e, em seguida, outros monopólios também caíram, e ao cair, essas empresas, exceto algumas na área de geração de energia e a Petrobras, não foram privatizadas. Então, quebrou-se o monopólio, estabeleceu-se uma regra de venda do patrimônio intensa no nosso país, com resultados adversos ao interesse nacional, à nossa soberania e ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento. No último instante, depois da quebra do monopólio estatal do petróleo, conseguiu-se através de uma carta, e lembro bem disso porque estava no Congresso Nacional, na Câmara Federal, redigiu-se um texto, praticamente a 4 mãos, entre eles, Haroldo Lima, constituinte, e o ex-presidente da República, na época da constituinte, senador José Sarney, que preparou um texto que foi levado ao presidente de então, Fernando Henrique Cardoso, que concordou em não vender a Petrobras, embora o seu capital tivesse sido largamente distribuído entre empresas privadas nas várias bolsas deste mundo. Resultado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que ali se cravava uma derrota grande aos interesses do Brasil. E essa derrota só é reparada, em parte, com a nova regulamentação, que se estabelece o modelo de partilha, se mantém o modelo de concessões para áreas fora do pré-sal e se cria o modelo de partilha para a área do pré-sal. Não é uma tarefa pequena. Isso é uma reconquista grandiosa. Primeiro, porque a União tem o controle da sua riqueza. Segundo, porque a Petrobras é a operadora de toda a área do pré-sal. E ainda tem que entrar com 30% de recursos no negócio. Então, não se pode dizer que os interesses nacionais da soberania, do controle dessa riqueza, não estejam absolutamente garantidos. O esforço é para criar os instrumentos gerenciais, comerciais, tecnológicos que permitam à Petrobras se manter nesta vanguarda. Por quê? Porque ela não só precisa participar em todos os leilões, entrando com 30% no mínimo, nesse entrou com 40%, como é a operadora de todo o pré-sal, e precisa ter meios, precisa ter recursos para garantir não só a participação em leilões, como também garantir
a sua participação como operadora de todo o sistema. Não é uma tarefa pequena. A Petrobras nasceu dessa vontade política do povo brasileiro e agora tem esse novo desafio gigantesco. O desafio da Petrobras é do tamanho ou maior do que o Campo de Libras. Por isso que a gente precisa dar a dimensão do que aconteceu. É um outro fato histórico que nós estamos presenciando. E colado a esse fato histórico do leilão de Libras, com essas bases de preservação do interesse nacional, da soberania, da participação da maior empresa brasileira, operadora, com 30% do mínimo, e a capacidade que demonstrou o Brasil de atrair capital externo em todas as frentes, o que foi uma grande e habilidosa sacada de trabalhar. O fato de ter sido apenas um que participou do leilão foi questionado em 1000 cantos, só que este um que participou do leilão é nada mais, nada menos do que a Petrobras com 40%, duas empresas chinesas estatais, cada uma com 10%, 20%, portanto, a Total, uma grande empresa francesa, que também tem participação do governo francês, com 20%, e a Shell com 20%. Então, por esse lado, não pode haver questionamento. E pelo outro, muito menos. Pode haver algum questionamento. Qual a outra grande perspicácia que nós trabalhamos aqui? Não foi uma coisa fácil, porque iniciamos discutindo essa questão dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, de royalties para a educação, ainda na discussão do marco regulatório, ainda na presidência do presidente Lula. É bom lembrar, e como autor, eu tenho a obrigação de fazê-lo, nós aprovamos uma emenda subscrita por mim, pelo senador Valadares e pela senadora Fátima Cleide, que foi aprovada aqui no Senado, em seguida foi aprovada na Câmara, infelizmente por incompreensão de natureza, vamos trabalhar com a boa-fé, puramente econômica, o governo vetou essa emenda. E esse debate voltou para o Congresso Nacional. E, finalmente, depois de idas e vindas, numa medida provisória que o governo começou contra a mudança na Câmara, o Senado votou, digamos assim, com a posição majoritariamente que parecia ser a do governo, voltou para a Câmara rejeitou a posição do Senado, corrigindo a posição em relação à Câmara, e o governo considerou que foi um fato extraordinário o que a Câmara fez. Por sorte, nós votamos aqui uma parte dos senadores com o texto que veio da Câmara, de também repartir o Fundo Social do Pré-Sal no período de 10 anos com uma destinação para a educação. E no caso dos royalties, 75% para a educação e 25% para a saúde. Então nós vamos buscando colar essa riqueza na preparação do futuro, que é o investimento mais massivo na educação brasileira, na formação do povo brasileiro em todas as frentes, desde a educação infantil ao ensino fundamental, médio, técnico, universitário e também o investimento em ciência e em tecnologia. É uma fonte importante, boa, mais permanente e que vai durar um tempo ainda no nosso mundo, essa fonte como sendo uma daquelas com capacidade de oferecer recursos adequados ao nosso país. O governo estima, e deve ter cálculos e com muita razão, não só o bônus de 15 bilhões, para se ter uma ideia, é bom a gente pensar que a venda da Vale do Rio Doce foram por 3 bilhões. E só de bônus no pré-sal, nós tivemos 15 bilhões. Não foi a venda da Petrobras, foi o bônus do leilão de Libra que custou 15 bilhões. Tem um potencial de gerar 270 bilhões de reais em royalties
e 736 bilhões a título de excedente de óleo sob o regime de partilha nos próximos 35 anos. Isso possibilita uma geração de emprego sem precedentes nessa área de petróleo e gás. Só Libra, fora Franco, que está sendo explorado já pela Petrobras, mas só Libra precisará de 80 barcos de apoio. 80 barcos de apoio. Nós precisamos, infelizmente, nós não conseguimos colocar um estaleiro lá no Ceará, mas nós vamos pelo menos ter que triplicar a produção nos estaleiros que estão instalados em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, sem falar no Rio de Janeiro, que já tem uma frente de construção de barcos mais antiga e com possibilidades de crescer ainda mais. Só na área dos estaleiros nós vamos ter que receber uma oferta de produção de 80 barcos de apoio. Mais 18 sondas para a exploração do petróleo em Libra. É algo que a gente não tem ainda condições de dimensionar o impacto e a exigência para este consórcio de ter os meios adequados para fazer valer essa produção de petróleo a partir da construção de um ambiente que permita essa exploração com tantas condicionantes. É muito importante nós termos essa dimensão, termos a ideia de que eu assisti aqui os discursos de colegas meus, todos que eu considero de boa fé na sua atuação, mas da oposição. Quer dizer, o leilão a rigor foi um êxito. Mesmo que o debate sobre a questão da soberania, da questão nacional, tenha sido elevado a um patamar de qualidade que eu considero positivo, porque demonstra um alerta, uma sintonia de que setores estão preocupados se esse tipo de negócio não vai ferir a nossa soberania. Isso é muito importante, muito, muito importante. O meu partido mesmo fez uma nota de preocupação, não o contrário ao leilão, mesmo porque nós ajudamos, através do ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, a assentar as bases do novo marco regulatório, que saía da questão puramente de concessões para incluir também o processo de partilha mais vantajoso para o nosso país, tendo em conta o interesse de preservar a soberania brasileira. Então, é muito importante que a gente esteja vigilante. Mas vale ressaltar que se opuseram e criaram um mecanismo de debate restritivo os opositores, entre eles os candidatos a presidente da República. Os pré-candidatos atuais se opuseram, tanto no campo mais conservador, no caso do nosso colega senador Aécio Neves, que discursou sobre o tema ontem aqui no plenário do Senado Federal, e também o ex-ministro e ex-senador da República e deputado federal José Serra, ex-governador do Estado de São Paulo e ex-prefeito também da cidade de São Paulo. Também firmaram posição o nosso amigo e aliado, porque somos aliados no estado de Pernambuco e aliados do PSB em vários locais do Brasil, também pré-candidato à presidência da República, o governador Eduardo Campos, e também a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Eu considero que essas observações são mais do que justas, tendo em conta a posição oposicionista, mas que é muito importante nós examinarmos o passo que o Brasil está oferecendo ao nosso povo, através do seu governo, e também para o mundo, porque não se trata de uma província petrolífera qualquer. É um campo gigantesco que, para que esse petróleo possa sair dali e ajudar o Brasil, precisa de um esforço também da mesma monta do tamanho do poço, digamos assim. E um esforço que exige compreensão muito conjunta, que envolve
a soberania, então esse interesse não é só de governo. Esse interesse é do oposição. Não pode, vou concluir, senhor presidente, haver restrição só porque é este governo. Eu lembro que passei uma boa parte da minha vida legislativa na oposição. Mas quantas questões e matérias eu votei no Congresso Nacional favoravelmente ao governo, porque ali estava presente o interesse nacional e da nossa soberania, e eu vi ali a nossa preservação. Então, por isso, e dos direitos do povo do nosso país. Por isso, votamos em muitas matérias que vieram do governo, que nós éramos oposição. Então, é preciso também que haja uma reflexão muito maior, porque o passo que foi dado ontem é um passo importante para o Brasil. É um passaporte para o futuro, como disse a nossa presidente, e o povo tem que se agarrar também a esse pensamento, a essa capacidade mais ousados de enfrentar os obstáculos, de não ter receio, de não ter temor. O que vale é se nós temos um projeto na nossa mão, se nós temos firmeza na condução do nosso projeto. E disso eu tenho convicção. A presidente Dilma tem. Ela tem esse comando, ela tem convicção, ela tem compreensão da importância e do papel das empresas como é a Petrobras para conduzir com êxito, com sucesso, a exploração do petróleo na camada do pré-sal. Portanto, senhor presidente, queria fazer esse registro em nome do meu partido, porque considero muito importante o fato ocorrido nesta segunda-feira. Obrigado. Passada.